A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim, já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para as cotações da soja por lá e um dia que a gente observa que os vencimentos lá para o segundo semestre, os contratos lá do segundo semestre, acabaram ganhando mais força em relação ao que vem sendo registrado aí nos primeiros meses, como maio e julho, por exemplo. A gente, obviamente, quer entender essa movimentação, quer entender que momento é esse do mercado e como analisar essa evolução dos preços, mas o fato é que ainda existe um diferencial importante entre o preço que está sendo indicado nesse momento para a soja lá em Chicago e o preço que está sendo indicado para a comercialização da safra americana lá em novembro. Quem nos ajuda a entender todos os movimentos, todas as possibilidades de valorização ou não da soja é o Marcos Araújo, analista lá da Agriinvest. Está aqui com a gente já o Marcos, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa movimentação em Chicago, positiva hoje, mas com indicação de força maior para os contratos do segundo semestre. Tem alguma informação nova aí, alguma coisa que a gente precisa observar, Marcos? Olá, Alexander, boa tarde a todos. Vamos lá, prazer falar com vocês aí. O mercado aí está se comportando de curto prazo. Nós temos a China voltando agora de um feriado que coincidiu nesses últimos, antes do feriado, as margens de processamento da soja, que nós chamamos de crushing margin, margens bem negativas lá na China em função de uma desvalorização e um mercado do farelo menos aquecido, fez com que as indústrias operassem com margens negativas. Essa combinação também, Alexander, fez com que os fretes marítimos subissem bastante. Nós temos os fretes aí, no começo de safra, ao redor de $33 para hoje, rota Brasil-China, acima de $57 por tonelada. Isso tudo vem se traduzindo num menor consumo de soja de curto prazo, tanto é que os vencimentos mais curtos, como você observou em Chicago, estão tendo menos alta em comparação com os vencimentos mais longos. Ou seja, preços altos fazendo o seu trabalho de curto prazo para racionar a demanda, consequentemente, daí você tem nesse momento menores altas de curto prazo dos vencimentos curtos em Chicago, uma queda dos prêmios da soja aqui no Brasil e para os vencimentos longos, essa expectativa de que a curva de preço deva não ficar tão mais invertida em algum momento, de médio para longo prazo, normalizando as ofertas, isso provavelmente a partir do segundo semestre, e se não houver uma ameaça de clima aqui na América do Sul, essa curva de preço que hoje é invertida, ela vai se comportar para ficar numa curva de preço in carry, que nós chamamos de uma curva de preço normal. Curva normal essa, onde os preços futuros, teoricamente, sempre devam valer mais que o valor presente, que é o custo de carregamento e financeiro de um estoque de soja. Porém, quando eu tenho quebras de safra e uma inflação de curto prazo, o mercado se comporta numa curva de preço como essa atual que nós vimos, uma curva invertida, Alexandre. Muito bem. Então, vamos analisar principalmente esses contratos de curto prazo e principalmente pontuar essa demanda fraca que você colocou aí, Marcos. Obviamente, o preço está regulando essa demanda também. Como você disse, a China está fora de mercado, tende a voltar agora, mas até o momento que ela estava operando, ela estava trabalhando aí de forma negativa, com processamento negativo por lá. O que esperar a partir de agora, Marcos? Tem alguma mudança à vista? Tem alguma possibilidade da China voltar demandando forte? Alexander, demandando forte eu acho pouco provável em função de todas as compras antecipadas que houveram pela China, que isso vai ser embarcado ainda no mês de maio, junho, julho, nos próximos meses. Tanto é que nós vimos aí
exportações recordes de soja, acima de 17 milhões e 400 mil toneladas, volume recorde aqui no Brasil embarcado no mês de abril. Tá? Respondendo a tua pergunta, para você ter uma ideia, a conta da indústria para junho na China, uma margem negativa de 15 dólares e 50. Para julho, menos 24 dólares e 70 por tonelada. E para agosto ainda, menos 16 dólares. Começa a ficar positivo com a soja a partir de setembro, com a oferta dos Estados Unidos, e mais positiva daí com 21 dólares, seria um basis 190 custo e frete China com a soja norte-americana. Mas, então eu acho ainda pouco provável esse ímpeto. Eu diria que as principais altas de Chicago devam vir principalmente pela ameaça climática, se houver, nos Estados Unidos. Nós vimos aí, na segunda-feira, o reflexo, a resposta dos investimentos dos produtores em pátio de máquina, a velocidade do plantio que ocorreu na última semana. O milho, você viu uma disparada com 46% plantado. Deixa eu pegar aqui os dados oficiais, uma média nos Estados Unidos de 5 anos para essa época do ano é um milho de 36% plantado. Semana passada, dados de agora na segunda, o USDA falou 46% no milho. A soja, já falo para vocês aqui, atualizando meus dados aqui, está um pouquinho lento a minha internet nesse momento, Alexandre, já respondo para vocês. Muito bem. Ô Marcos, mas tomando esse número que você falou aí, obviamente a gente exportou volumes recordes agora no mês de abril, 17,4 milhões de toneladas. Mas a ANEC, a Associação dos Exportadores, ela está prevendo para um mês de maio uma retração nesse volume de exportação. Soltou ontem os números falando de 11 milhões e meio de toneladas, aparentemente abaixo do que o Brasil tem potencial de exportar mensalmente. Isso já é uma sinalização dessa demanda fraca, Marcos? Sim, a ANEC está baseada isso daí no line-up, a fila de espera dos navios que estão nomeados para atracarem e embarcarem com soja aqui no Brasil. Então, você tem esse volume. Ou seja, se esse volume é menor, reflexo da menor demanda nesse momento, Alexandre. Eu correlaciono isso daí com uma menor demanda, sim, de curto prazo. Agora, qual é o cuidado, então, que a gente tem que ter, Marcos? Será que a gente corre o risco de micar com a soja aí? Enfim, quem não vendeu a soja ainda pode ter problemas para negociar diante dessa falta de interesse? Ou o interesse vai existir, a gente precisa só ter paciência aí, porque, como você bem falou, não vai ser uma compra volumosa, mas, enfim, se tiver algum problema nos Estados Unidos, a China tende a comprar, tende a avançar nas compras. Sim, Alexandre, a soja é uma commodity hoje, se você pegar em 2021, as commodities agrícolas foram um dos melhores investimentos, com todo esse reflexo da inflação que nós vimos alertando desde o ano passado, com toda essa impressão de dólar pelo governo americano. Então isso ia gerar uma expectativa de inflação de commodities. Combinado isso tudo, os fundos comprando commodities, eu não diria que a soja é uma ameaça de liquidez, pelo contrário, Você tem aí uma grande liquidez de soja, porém, alguns momentos de menor aquecimento, vamos chamar assim, como por exemplo agora a China com margens negativas. Você tem também aqui no Brasil essa revisão da mistura do biodiesel, também visando uma menor inflação de alimentos, mas de médio para longo prazo aqui no Brasil, Alexandre, nós trabalhamos com uma exportação esse ano ao redor de 87 milhões e 500 mil toneladas, o que deixaria os estoques finais lá em dezembro ao redor de 1 milhão de toneladas. Então, apertado, isso é pouco ainda. Então, não vejo o produtor rural ficar com esse mico na mão, não. Ele tem um ouro produzido no solo brasileiro, que é a soja. Muito bem. Agora, a gente falou dessa tendência da demanda internacional puxada pela China. Mas como é que está a demanda interna, Marcos? Está mais fraca nesse momento, em função da redução da mistura do biodiesel no óleo diesel, o B100, Você tem margens ruins para as indústrias produtoras de B100 a partir do óleo de soja, cerca de 73% do B100 produzido no Brasil, a matéria-prima é o óleo de soja, então isso é crucial, é um grande segmento consumidor, é o nosso óleo de soja. Para você ter uma ideia, cerca de 90% de todo o óleo de soja que o Brasil produz é para o consumo interno, apenas 10% é exportado.
Isso vem crescendo ano após ano até então, com a continuidade da mistura do B100 junto ao óleo diesel. A previsão que até 2023 nós chegamos em 15% da mistura, 15% de todo o óleo diesel no Brasil seja misturado com o B100. Então nós estamos em B13, recentemente caiu para B10, mas respondendo a pergunta agora também, o que nós temos visto aí, essa menor demanda interna, Alexander, é essa disparada do milho e do farelo de soja, caiu como uma bomba no colo dos produtores de proteína animal. Os principais consumidores no mercado interno é a avicultura e depois a suinocultura. Então, essas recentes quedas nos preços da carne aí afetou drasticamente o suinocultor. Em alguns momentos, nós tivemos perdas aí de até R$300 por animal gordo abatido, no caso do suíno. Como reflexo disso, e também essa escassez de milho no mercado doméstico brasileiro, você já tem visto aí alguns produtores reduzindo seus plantéis, e nós acreditamos sim que esse segmento de proteína animal no Brasil esse ano deva ter uma redução do consumo ao redor de 2%. Puxa vida, então a gente tá falando de cenários novos aí, né? Até então a previsão era outra, né, Marcos? Agora, diante dessa constatação de demanda fraca, nesse momento pelo menos, tanto para exportação quanto para mercado interno, como é que estão os prêmios? Como é que os prêmios estão reagindo a isso? Exatamente, para você ter uma noção, desde os últimos 4 anos nós não tínhamos prêmios da soja negativos aqui no Brasil. Portanto, a gente sempre alerta isso, que Chicago reflete a realidade norte-americana, com essa disparada de Chicago, em alguns momentos acima de $16 o bushel. Os prêmios aqui no Brasil, principalmente o embarque abril e maio, ficaram negativos. Agora, Alexandre, nós temos prêmios negativos também para embarque junho e julho, ou seja, essa menor expectativa de exportação, 11 milhões de toneladas agora em maio versus 17 em abril, é reflexo de uma menor demanda. Portanto, os prêmios também aqui no Brasil de curto prazo, agora o junho e julho, estão negativos também, Alexandre, na casa de menos 20, menos 25. Pois é. Historicamente, para o julho é muito baixo, hein? Pois é, então. Daí a gente olha os preços que estão se pagando pela soja hoje, Marcos. E a gente ainda adiciona a essa nossa conversa a recente fala do ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando que a tendência do dólar é de baixa. Isso não gera uma situação de, pelo menos, de alerta para o produtor? Gera sim, por exemplo, quando você vai falar do flat price da soja, o preço final já em reais por saca, ali já está precificado o tripé de formação, que é Chicago, o prêmio e o dólar. Nesse momento, por exemplo, por mais que nós temos um prêmio de menos 20, você tem um Chicago bem forte, né, bem alto, e o dólar aí recuando. Lembrando que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo em 2020 e 2021. Então, nós temos aí toda essa bagunça, essa insegurança jurídica que o Supremo deixa sobre o Brasil e eventuais também bagunças políticas, principalmente no campo aí do legislativo, né? Então, isso daí faz com que o mercado fique bem apreensivo em relação à moeda brasileira, bem volátil. Por isso que a gente chama, né? O real é uma moeda dos extremos, né? Ou está muito caro ou muito barata. Então, resumindo isso daí, respondendo a pergunta, por exemplo, se você pegar da safra para cá, os preços da soja em reais subiram mais de R$15. Nós tínhamos a soja a 165 no Porto, fevereiro, março, para hoje 182. Para agosto desse ano, a soja no Sobre Rodas Porto liquida a R$187 uma saca. Alexandre, reflexo disso são os prêmios principalmente melhores aí para agosto, né? Pois é. Mas e aí, Marcos, diante desses preços, vende ou não vende, hein? Alexandre, nós vínhamos alertando há bom tempo nossos clientes da consultoria que a curva de preço invertida em Chicago, ou seja, o vencimento julho agora a 15,42 e o vencimento novembro a 13,83, nós tivemos um momento que esse mercado era invertido em $2 por bushel. O julho valia $2 mais caro que o novembro. A gente vem alertando isso, que esse ano essa curva dos futuros em Chicago invertida apontam que os melhores preços da soja devam ocorrer no primeiro semestre de 2021. Porque os outros anos nós tínhamos uma curva normal. Novembro valia mais do que o maio e julho. Esse ano é o contrário.
Então, o produtor não adianta ele ficar dirigindo aí, olhando no retrovisor, sem saber esses conceitos que a gente acabou de falar na nossa introdução, no começo da conversa aqui, dessa curva de preço dos contratos em futuro. Se ele não souber isso daí, é complicado montar uma estratégia de preço sem avaliar uma curva de preço dos Pois, futuros. pois é, o que mudaria nesse momento todo esse cenário seria um problema com a safra americana. Mas isso ainda não está dado, né, Marcos? Exatamente. Aí o produtor está jogando com a sorte e com a falta de juízo, porque é possível que ocorra uma grande seca nos Estados Unidos e aí esse novembro dispare? Sim, mas ele deveria fazer qual conta? O que, que o racional nos fala? Então, em julho, agosto, ele deveria aproveitar essa curva invertida, vender a soja naquele momento e aí aplica esse dinheiro, economiza a armazenagem, quebra técnica e compra um seguro de alta, uma call ou call spread de Chicago, que nós chamamos essa estratégia para o produtor de operação caixa. Ele aproveita esse preço elevado de julho, vende a soja 1,87 e aí faz uma proteção de alta, um seguro de alta sobre o vencimento novembro ou o próprio janeiro da Bolsa de janeiro 22 de Chicago, que aí ele cria um estoque virtual de soja. Se houver um problema climático nos Estados Unidos e Chicago disparar, ele vai ganhar com esse seguro de alta que ele tem na Bolsa de Chicago. É um estoque virtual. Pois é, isso você já vinha alertando, né, Marcos, já nas nossas conversas anteriores. Essa estratégia era muito importante naquele momento lá atrás e agora ainda ela é válida, então? Dá tempo de fazer esse tipo de proteção? Exatamente, porque como eu te falei, se você olhar a curva de preço dos contratos futuros, o julho valendo 15,40 e o novembro a 13,80, você pega o prêmio da soja de julho para novembro, você não tem esse $1,40 de valorização. Então, tomar muito cuidado. E lembrando que, a partir de setembro, inicia-se a colheita nos Estados Unidos, e aí nós temos, normalmente, a demanda internacional, entenda-se como China, migrando a janela de exportação e indo para os Estados Unidos. E aí, resta a soja brasileira. A soja para ser vendida apenas para atender o consumo no mercado doméstico brasileiro. Só para a gente arrematar então essa história e para o produtor poder entender, a que custo seria tudo isso, Marcos? Deixa eu já ver aqui para vocês aqui, deixa eu entrar se a internet me ajudar aqui, vamos lá. Você pode, nós temos os programas de cotações online, mas o produtor rural pode entrar pelo site da Bolsa de Chicago, a CME Group, entra lá em cotações, você vai ver todos os vencimentos, tem um símbolozinho lá, uma sigla OPT, que são as options, ok? Você pode, por exemplo, eu recomendaria o novembro agora, o julho, né? Vamos para o novembro. Deixa eu pegar o novembro aqui. Vamos lá, o novembro. Opções de soja novembro 21. O novembro está 13,80 o bushel. Por experiência nossa, Alexandre, normalmente nós fazemos seguros de alta 60 centavos acima do contrato futuro. Ou seja, eu iria lá numa call de 14,40, pagaria 63 centavos de dólar por bushel, mas eu faria esse seguro limitado, né, que nós chamamos de call spread. Eu faria um seguro para ganhar acima, vamos lá, o bushel novembro então 13,80, eu faria um seguro de alta a partir de 14,40, pago 63 centavos de dólar por bushel por ela. Eu iria para $2, vamos lá. Até 15,40 o bushel, eu pago, então, 63 centavos de dólar por bushel na call 63 e na call 15,40 eu recebo 40 centavos. Ou seja, me custa 23 centavos de dólar por bushel. De bushel para saca, eu multiplico por 2,2046, que é o fator de conversão. Portanto, eu gasto 51 centavos de dólar por saca, vendo a minha soja naquele pico de preço que tem ali de julho para agosto, a 1,87, e aí eu pego 51 centavos de dólar, com um dólar a 5,38, né? 51 centavos com dólar de 5,38, esse seguro me custaria R$ 2,73 por saca. Quanto que eu posso faturar nisso? De 14,40 para 15,40 são $1 por bushel, que dá $2,20. Então, eu poderia ter um ganho líquido ali de $1,69 por saca. Com um dólar de 5,38, eu poderia agregar R$ 9,00 por saco. Ou seja, falando de preços sobre rodas por, se vendia 1,87 e o mercado prometesse explodir, seria eu posso ganhar mais R$ 9,00 ainda. Poderia ser uma venda de R$ 196,00 líquido já, descontando o custo seguro. E se porventura o mercado prometer subir demais,
realiza lucro nesse seguro de alta e vai rolando ele para cima. Ou faz um seguro maior um pouco, esse intervalo de ganho, talvez de 14,40, né, até 16,40 o bushel no novembro, custa 37 centavos de dólar por bushel. Nesse caso, de 14,40 a 16,40, vai nos custar 82 centavos de dólar por saco. Seria essa a revelação. Qual o spread? 14,40 a 16,40 no novembro, gastando aí 82 centavos de dólar por saco. Isso aí representa 37 centavos de dólar por bushel. Então, só recuperando os números da primeira operação, eu gastaria R$2,00 e pouquinho por saca de prêmio e 2,78 de 14,40 até 15,40. E ganharia ou teria a possibilidade de ganhar R$9 a mais. R$9 a mais, líquido já descontando o custo. Muito bom. Bom, enfim, não dá para dizer que o produtor não tem opção, né, Marcos? Tem essas alternativas aí. O que a gente não pode... Infelizmente, boa parte dos produtores brasileiros tem essa cultura de dar um tiro só e virar as costas para o mercado. Ou é o céu ou é o inferno, né? Ou acerta ou é feio. E a comercialização não é isso. A gente tem que estar avaliando cada componente. O cenário muda muito rápido. Qual que é o cenário para Chicago? Qual que é o cenário para o prêmio? Qual que é o cenário para o dólar? Então, se o produtor não dedicar um tempo à comercialização e não dar devida importância para isso, é difícil querer acertar o mercado, sendo que você é apenas um telespectador disso tudo. E levando em conta tudo isso que está acontecendo nesse momento, que a gente está vendo essa inversão de cenário acontecendo na nossa frente aqui, né? Então vamos ficar parado, olhando, esperando o prejuízo chegar? Não dá, né? Pois é, e você pegar, por exemplo, o preço da soja, né? Para o ano que vem, nós temos hoje o bushel a 15,40, já teve a 16, para o ano que vem 13,55, março, falando. Que se traduz numa soja para o ano que vem, para março de 2022 no Porto, a R$166, Alexander. R$20 a menos do que está se pagando hoje. Praticamente 20 a menos. Só que muitos produtores aí, né, estão feridos aí, né, estão revoltados aí com essa questão desse ano, que venderam a soja quando o bushel estava a 9, e aí chegou agora na colheita 14 o bushel. Só que para o ano que vem, você começar suas vendas com um bushel de 13,55, será que é mau negócio? Por exemplo, Alexander, um produtor de Maringá, aqui no Paraná. Paranaguá, a soja para fevereiro ou março ano que vem são R$ 166,39. Descontando um frete rodoviário de R$ 110 para o norte do Paraná e $8 despesa portuária, é uma soja de praticamente R$ 160 por saca lá em Maringá. Um produtor de alta tecnologia que colhe 65 sacas por hectare está tendo uma margem de R$ 6.594 por hectare aqui no Paraná. Baita do lucro. Tem que ter média de quanto, Marcos? Desculpe. Agora, nesse momento, R$ 6.603. Não, mas a média de produção, de produtividade? 65 sacas por hectare. 65 sacas. R$6.000 não é nada mal, né? 6.600. Agora, eu não estou falando para vender 100%, mas será que para um produtor rural que queira travar seus custos de produção, nas nossas estimativas, Alexandre, o custo de produção de uma soja aqui no Paraná, para a próxima temporada, ao redor de R$ 3.800 por hectare, ok? Não estou falando aqui do produtor que paga 20 sacas de arrendamento, 25. Estou falando do produtor, o proprietário da terra, ok? Com R$ 3.800 por hectare, para uma lavoura de alta tecnologia. Se você dividir por uma soja de 160 para o ano que vem, é uma relação de custo de 23,75 sacos por hectare. Será que isso é ruim? Pois é. Já teve melhor, né, Marcos? Mas... Já teve bem melhor. Por exemplo, as melhores relações que nós tivemos para o produtor, Alexander, quando nós trabalhamos aqui na Greenvest, toda semana a gente faz os relatórios nossos de relações de troca dos sacas de soja, milho ou algodão, arrobas de algodão, por fertilizante. Por exemplo, por mais que nós tínhamos o bushel da soja por ano que vem na casa de $11, hoje R$13,50, aquele produtor que fez a venda futura da soja com bushel a 11, mas também fez o seu barter comprando os fertilizantes, eu vou citar aqui o MAP, estava dando uma relação de 18 sacas de soja para uma tonelada do MAP. Recentemente essa relação saltou, a soja foi para R$13,50, subiu, verdade, só que o fertilizante disparou de 18 sacas de soja por tonelada do MAP,
requis agora chegou a chegar a 27 sacas por tonelada de mapa. E aí? O que o produtor tem que olhar? Se Chicago vai subir ou essa relação, menor relação possível de sacas de soja para o produtor? É o que a gente sempre fala. Qual moeda nós estamos falando do produtor rural? Reais, dólar ou saca de soja? Boa, Marcos. Muito bom. Tem um comentário aqui do Rafael. Rafael, ele é de Sorriso. Gostaria de parabenizar o Marcos Araújo, não é a primeira vez que vejo as suas entrevistas, e gostaria de entender como é que seria se a empresa que o Marcos trabalha presta consultoria e como é que ela funciona. Como é que funciona a Agrinvest? Explica para o Rafael aí, Marcos. Prestamos consultoria sim, Rafael. Aí na Avenida Brasil, para Blumenau, nós temos o escritório aí em Sorriso. Quando eu for aí, se você quiser pagar uma cerveja no Camelo, estou pronto. Vamos lá. Isso é um prazer. Te convido para ir no escritório, Rafael. A gente presta, graças a Deus, temos bastante clientes aí na região de Sorriso. Várias cooperativas de Sorriso são clientes nossos. Então, nós somos um introducing broker da RJ O'Brien aqui para o Brasil, da RCD. Trabalhamos com alguns bancos também, ou seja, nós abrimos a conta, nós somos uma corretora diretamente relacionada à Bolsa de Chicago e Bolsa de Nova York. Ou seja, abrimos, por exemplo, o cadastro do Rafael, vai precisar os documentos de cadastro, comprovante de residência, imposto de renda, etc. e tal. Abrimos a tua conta lá em Chicago, não tem custo de manutenção dessa conta em Chicago. Aí o Rafael quer operar lá em Chicago, a conta aberta, Rafael, nós vamos te mandar uma carta que nós chamamos de margin call, X mil dólares para você poder apresentar no teu jeito do banco em Sorriso, com as instruções de envio do dinheiro do Rafael, aí do banco de Sorriso, X mil reais, vamos converter em dólar, vai mandar para sua conta lá na Bolsa de Chicago, por exemplo, a nossa clearing R.J. O'Brien, subconta Rafael. Esse dinheiro do Rafael tá teu lá, tá lá em Chicago. Quando você quiser trazer de volta, basta você falar, Marcos, por favor, mande de volta esse dinheiro para cá. Vai sair de Chicago, vai entrar na tua conta no banco aí em Sorriso, o teu gerente vai te ligar e falar, Rafael, tem X mil dólares aqui na tua conta para fazer o câmbio. Qual que é o câmbio do dia? Converteu esse câmbio, esse dinheiro está na tua conta. Lá nos Estados Unidos, a não ser que você tenha cidadania americana, você não paga nenhum imposto na Bolsa de Chicago ou Nova York, por não ser cidadão americano, e aí, aqui no Brasil, com o teu contador, você pode colocar esse ganho, eventual ganho, se houver lá, na tua comercialização agrícola, para você pagar menos imposto e não ser aplicado uma taxa sobre ganho de capital. Boa, Marcos. Boa explicação, pessoal, entendendo um pouquinho qual é a dinâmica de trabalho lá do pessoal da Agrinvest, do Marcos Araújo. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, boas informações, e a gente espera que a partir dessas informações o produtor coloque a mão na consciência, entenda o que está acontecendo, enfim, e não fique sob risco, né, Marco? Isso que é importante, né? Tem ferramentas que ele pode garantir, pode se prevenir aí para evitar transtornos lá na frente. Então, consulte, entenda, participe do mercado, está com dúvida, liga, questiona, pergunta, não tenha vergonha de fazer isso, mas isso é importante para que você não seja surpreendido lá na frente na hora de ter que comercializar seu produto. Exatamente, parabéns aí para o Rafael pela curiosidade. Rafael, eu acho que é importante, não é bicho de sete cabeças, né, Alexandre? É importante a gente frisar isso, simplificar o máximo possível, tá? Como eu falei, vários clientes aí de Sorriso que você conheça, por questões de sigilo, vou preservar o nome, mas a gente pode, depois no reservado, estar comentando com você qual que é o processo passo a passo. E o mais importante, Alexandre, todo esse processo é legal, ok? Nada é ilegal de mandar dinheiro para fora ou trazer para cá, tudo declarado. Bacana? Boa. Marcos Araújo, um abraço, meu amigo. Até a próxima. Valeu, gente. Boa safra aí. Um abraço. Tá aí. Marcos Araújo atualizando as informações de mercado aqui para a gente no Notícias Agrícolas, cenários se invertendo aí, enfim, você precisa ficar atento a essas mudanças para não perder dinheiro. Dá para participar ainda de uma reversão desses cenários, dá para participar ainda do jogo do segundo semestre, claro que dá, mas daí você precisa estar conectado e entender como participar aí, desse movimento. Bom,
Foi uma conversa muito boa com o Marcos Araújo, dicas muito preciosas aí, inclusive com contas para que você entenda, né, como funciona essa questão das opções, mas agora é importante a gente entender como os preços estão se modificando lá na Bolsa de Chicago. Hoje, por exemplo, foi um dia de alta, vamos ver. Para maio, 15 dólares e 82 centes por bushel, uma alta de 5 pontos. Para julho, 15,42, alta de 4 pontos. Olha a diferença da alta para setembro, subiu 15 pontos e meio, 3 vezes mais. 14 dólares e 15 centes por bushel, e o novembro, quase 4 vezes mais que o maio, com quase 20 pontos de alta, 13 dólares e 82 centes por bushel. Vamos aos números do milho. Milho também subindo bem hoje. Maio, 7 dólares e 53 centes por bushel, 8,5 de alta. Julho, 7 dólares e 8 centes por bushel, 11,75 de elevação. O setembro, 6 dólares e 31 centes por bushel, 20 pontos mais 75 de alta. E o dezembro, 6 dólares e 4 centes por bushel, alta de 24 pontos mais 25. Também se invertendo aí a curva de negociação para os contratos mais longos. Para maio, 7 dólares e 55 centes por bushel, estou falando do trigo agora, já mudamos de tabela aí. Maio, 7 dólares e 55 centes por bushel, 18,75 de alta. Para julho, 7,44, 17,75 de elevação. Setembro, 7 dólares e 44 também, 17,5 de alta. E o dezembro, a mesma alta de 17,5 pontos a 7 dólares e 46 centes por bushel. Muito bem, esses são os números do mercado lá na Bolsa de Chicago. E você que está nos acompanhando pelo site Notícias Agrícolas, saiba que pode participar com a gente também através das redes sociais. Então vamos lá, vamos às redes sociais. No YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, procura a gente lá, inscreve no canal e ativa o sininho. Esse sininho é importante porque toda vez que tiver entrada ao vivo, boletins ao vivo aqui do Notícias Agrícolas, e isso acontece várias vezes ao dia, você é notificado, você é lembrado aí pelo YouTube. Então é importante que você se inscreva e ative ali o sininho. No Facebook, segue a gente lá. Notícias Agrícolas, basta procurar Notícias Agrícolas no Facebook e seguir a gente por lá. Da mesma forma no Instagram fica fácil de nos encontrar utilizando @Notícias Agrícolas, @Notícias Agrícolas pro Instagram, e no Twitter, @Notiagri, Notiagri, Notiagri. Então, no Twitter você também pode acompanhar as informações, as principais informações, pelo menos aí ao longo do dia, através do Twitter também você segue o Notícias Agrícolas. Combinado? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.